Pessoal, nós temos recebido diversas consultas de clientes e até mesmo de profissionais do direito, questionando acerca da diferença de um inventário comum de um brasileiro no Brasil e um inventário transnacional, né, que é exatamente aqueles casos de estrangeiros com bem no Brasil e de brasileiros com bem no exterior. Bom, sem dúvida nenhuma, existe sim uma grande diferença na condução desse tipo específico de inventário transnacional, que envolve a aplicação de normas de conexões internacionais que podem modificar completamente a estrutura de divisão dos bens de um inventário. As normas de conexões, pessoal, internacionais, elas são pertinentes ao país do último domicílio do falecido, ou da sua nacionalidade, ou mesmo das normas de conexões brasileiras, que são algumas das possibilidades que devem ser prudentemente analisados e estudados pelo advogado que está conduzindo o processo de inventário para exatamente fazer a aplicação no inventário transnacional, que envolve estrangeiros com bem no Brasil ou de brasileiros com bem no exterior. Essa questão de equalização de bens, compensações, adiantamentos legítimos, doações, entre outros, são alguns dos instrumentos jurídicos usados pelo nosso escritório para fazer a manutenção do equilíbrio das cotas hereditárias dos herdeiros legítimos e do cônjuge sobrevivente em processo de sucessão transnacional, ainda que esses bens estejam situados no exterior. Só a título de exemplo, pessoal, eu gostaria de ponderar aqui exatamente os casos de brasileiros com bens nos Estados Unidos, que não têm exatamente um prévio planejamento sucessório. Esse tipo de situação, pessoal, ele pode gerar diversos tipos de problemas e conflitos entre familiares do falecido, que certamente não é essa a intenção de qualquer pai ou mãe com relação à sua família, né? Essas questões de tenants in common, joint tenants e joint tenants with right of survivorship são algumas das formas de aquisição de imóveis, aquisição da propriedade nos Estados Unidos, utilizado pela lei americana, que dependendo do que o brasileiro e o cônjuge venha a optar no caso de falta de um deles, o cônjuge sobrevivente ele se torna automaticamente detentor de 100% do ou dos imóveis, independentemente até mesmo de abertura de inventário. Nesses casos, os herdeiros necessários acabam sendo penalizados com a cota hereditária menor, na medida que os imóveis ou os imóveis existentes no referido país, que no caso é os Estados Unidos, são transferidos automaticamente para o cônjuge sobrevivente. Não obstante o Brasil não ter competência territorial para definir acerca dos bens de brasileiros existentes no exterior, existem normas de conexões internacionais que podem ser invocadas quando do processamento de inventário do brasileiro no país estrangeiro, no presente caso dos Estados Unidos, para fim de garantir o equilíbrio das cotas hereditárias dos herdeiros. Existe ainda a possibilidade, dependendo da situação, de fazer uma equalização dos bens envolvidos no exterior com os bens existentes no Brasil. Isso aí é outra opção. Outra situação bastante comum, pessoal, é quando existe a constituição de offshores em algum desses países considerados paraísos fiscais. E quando o detentor do direito vem a faltar, os herdeiros acabam entrando em litígio pela forma de divisão dos bens existentes no offshore e acaba criando esse conflito. Nesses casos, existem algumas estratégias que podem ser usadas para equalizar as cotas hereditárias dos herdeiros que foram prejudicados na divisão da sucessão de bens existentes no estrangeiro com aquelas cotas existentes no Brasil. Esses são apenas dois incidentes que aparecem em processos de inventário de estrangeiro com bem no Brasil e de brasileiros com bem no exterior, que demonstra a complexidade do procedimento e a necessidade de um profissional especializado em direito internacional privado, exatamente para conduzir corretamente esse processo de inventário internacional. Contar com um profissional qualificado faz toda a diferença e pode garantir que herdeiros necessários e até mesmo cônjuge sobrevivente não venham a ser preterido de seus direitos sucessórios. Um advogado especializado garante mais agilidade, redução de custos e menos burocracia. Ele analisa as legislações de cada país, que pode variar até mesmo do que o previsto localmente. E desde 2013, pessoal, nós conduzimos processos de inventário de estrangeiros com bem no Brasil e de brasileiros com bem no exterior. Entre em contato com a nossa equipe, estamos prontos para te auxiliar nesse processo de forma eficiente e segura.